dia, meus amados, graça e paz, amém? Nossa, a igreja está bonita, a gente fica sentadinho dali, a gente não percebe. Quando chega aqui em cima, é que a gente percebe o quanto a igreja está bonita nessa manhã fria. E vocês já perceberam que minha voz não está das melhores, né? Já não é aquela voz maravilhosa, aquela voz de narrador de rádio, uma voz de baianinho, assim, meio arrastado, ainda mais gripado, meio resfriado. Mas que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações e que nessa manhã possamos refletir e absorver tudo aquilo que o Espírito Santo tem para acrescentar nas nossas vidas. Meus amados, a igreja tem conhecimento de que todos os meses nós temos, a irmã Marta está com a gente, louvado seja Deus. Ô irmã Marta, estamos orando pela irmã Maria, pela sua pronta recuperação. Queremos que o Senhor já está agindo. Ela já está em casa ou já teve alta? Graças a Deus, louvado seja Deus. Que bom tê-la novamente conosco. Esperamos em breve ter a irmã Maria conosco também, em nome de Jesus. Mas, queridos, nós desenvolvemos mensalmente alguns temas, né, que são de interesse para o fortalecimento da vida da igreja. Nesse mês de julho, esses temas são preparados de um ano para outro. A gente é em oração, o Espírito Santo vai nos conduzindo para que a gente possa levar a igreja a dar passos firmes em direção ao objetivo que o Senhor tem para a vida dela, fortalecendo, edificando, tratando pontos que são de interesse, pontos que precisam ser evidenciados na vida da igreja. E nesse mês de julho nós estaremos tratando com a vida da igreja sobre o tema mordomia cristã. E temos assim muita liberdade, né? Porque mesmo quando a gente tem algum tema específico do mês, o Espírito Santo queima no nosso coração para que venhamos trazer uma palavra diferente daquela que já está sendo preparada. Nós também temos essa liberdade. Mas para a boa caminhada da igreja, a gente segue algumas orientações e segue alguns direcionamentos no sentido de favorecer a igreja com assuntos que são de interesse para poder gerar em nós crescimento e fortalecimento. E a mordomia cristã, ela está ligada à boa gestão e à boa administração, não apenas da área financeira, também da área financeira, mas de todas as áreas da nossa vida. E vocês muito bem sabem o quanto o Senhor tem sido generoso na vida dessa igreja, o quanto os últimos anos têm sido anos de milagres que nós temos evidenciado, temos tido o privilégio de usufruir, de caminhar, de milagres palpáveis para a glória do Senhor. Os irmãos sabem que estamos numa campanha, a campanha, né, Adquira uma Cadeira da IBAL. E para a glória de Deus, hoje nós já temos 101 cadeiras adotadas, amém? 101 das 200 cadeiras, nosso alvo é de 101 cadeiras. Mas a boa notícia é que nós já adquirimos 120 cadeiras, e essas cadeiras chegaram ontem, no primeiro horário, às 7 horas da manhã, foram entregues aqui na igreja. Nós levamos essas cadeiras aqui para o salão social, né, que já está sendo preparado, né? Mas o que acontece? A nossa construção está entrando agora num processo de acabamento, de pintura, de massa corrida, então vai ter muita poeira. Tá? Então eu quero agora aproveitar aqui que tem bastante homem forte aqui nessa manhã para te fazer um convite, né, para abrir bem o teu apetite nesse frio. Logo após o culto, quero convidar os homens a me auxiliarem para trazer aquelas cadeiras lá de baixo e nós vamos colocá-las aqui na última fileira aqui do nosso templo, para evitar que as nossas cadeiras novas possam pegar poeira, ficar suja, pegar tinta. Então quero convidar os homens para nos auxiliarem nesse processo, para descer as cadeiras do primeiro andar e colocar aqui nas laterais da igreja. Até que o local fique pronto para a gente levá-las de volta, para não correr o risco de estragar as cadeiras. Mas nós preparamos um vídeo para que vocês possam assim, estar acompanhando, né, o bom andamento da nossa obra. Essa semana eu tive uma reunião com a construtora Timber, que é a construtora responsável pela construção da obra, né? E eles estão pretendendo nos entregar o prédio pronto até o final do mês de agosto. Então, queridos, estamos aí já prestes a receber as chaves do nosso prédio de educação cristã. Mas para que você possa saborear um pouquinho de mais essa vitória, de mais essa bênção que o Senhor tem reservado para a vida da igreja,
eu preparei aqui, pedi o Tiago para preparar para a gente um breve vídeo, para que você acompanhe o andamento da nossa obra. Vamos assistir? Meus queridos, por que eu resolvi passar esse vídeo agora, antes da ministração da palavra do Senhor? Por um motivo muito simples. Porque quando nós falamos de mordomia, quando nós falamos de administração, quando nós falamos de entrega, quando nós falamos de comprometimento, quando nós falamos de bênçãos, nós falamos de um Deus que sabe daquilo que nós precisamos, um Deus que tem sido fiel nas nossas vidas. Não é um assunto que a gente trata sem ter conhecimento de causa. Temos experimentado o cuidado do Senhor nas nossas vidas, temos experimentado a fidelidade de Deus se renovando sobre a vida dessa igreja. Vocês viram ali que temos ali placas solares. Quem sabia que a igreja estava adquirindo placas solares aqui? Olha, a maioria já sabia. Graças a Deus, irmão, já estamos organizando, já foram todas instaladas para que a nossa administração, a nossa gestão, a nossa mordomia seja equilibrada, para que a igreja possa desenvolver o seu ministério de uma maneira confortável, para que a igreja tenha uma cadeira confortável, para que nós possamos convidar cada vez mais pessoas para ouvir do Evangelho. Então, falar de mordomia é falar de cuidado, é lembrar de que há um Deus que nos ama, e é lembrar que nós somos privilegiados em servir esse Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido de todas as formas possíveis, tanto financeiramente, tanto materialmente, quanto espiritualmente. Como é bom olhar para essa igreja e ver tantas pessoas aqui nessa manhã, um grupo tão bonito de pessoas que enfrentaram frio, de ver ministérios se desenvolvendo na vida da igreja. Vocês entraram e viram ali o Mulher Única. Já há alguns anos que eu queria trazer esse curso de valorização da mulher cristã. Um curso que enfatiza a importância do trabalho das mulheres, de quantas mulheres são importantes no seu lar. Então tudo isso está acontecendo porque o Senhor tem olhado para essa igreja com graça e com compaixão. O Senhor tem sido bondoso para conosco. E nós queremos celebrar ao Senhor. Nós queremos nos aperfeiçoar, reconhecendo a soberania, o senhorio desse Deus que é um Deus de amor. Desse Deus que é um Deus que cuida. É um Deus que nos leva a enxergar para frente, a sonhar, a compreender que tem coisas grandes que estão acontecendo nas nossas vidas para louvor da sua glória. Por isso que nessa manhã nós possamos ter convicção de que não servimos a um Deus que está apenas nas letras de um livro, mas um Deus que é presente nas nossas vidas. Um Deus que supre, um Deus que fala, um Deus que visita, um Deus que nos deu o maior de todos os privilégios, que foi a salvação. Somos salvos, fomos salvos para louvor da glória de Deus. Esse é o maior patrimônio que cada um de nós aqui pode ter. Como é bom ver cadeiras novas, como é bom ver placa solar, como é bom ver um prédio sendo levantado com o único objetivo que é servir a Deus servindo vidas. Esse é o desafio da igreja, servir ao Senhor, servindo ao próximo, levando pessoas a ter um encontro com Cristo, a se entregarem para o Senhor Jesus. Mas o maior de todos os presentes que nós podemos receber é o presente da salvação. E o bom é saber que esse presente da salvação nos veio por graça. Você não precisa pagar pela sua salvação. Ou melhor, você não tem como pagar a sua salvação. A palavra do Senhor nos diz que fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, não é por mérito, não é porque somos melhores do que outras pessoas que temos desfrutado desse amor, dessa graça, dessa salvação. É presente do Senhor, para nós como igreja, para nós como servos de Deus, para nós como pessoas que querem fazer a diferença nesse tempo que se chama hoje, anunciando o evangelho da salvação. Mas, meus amados, a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: tendo consciência desse Deus que é um Deus fiel, desse Deus que é um Deus misericordioso, desse Deus que é um Deus que nos leva além das nossas maiores e melhores expectativas, o que é que nós temos feito para contribuir com o seu reino? Qual tem sido a nossa função?
Qual tem sido a dimensão do nosso engajamento na obra que o Senhor confiou para cada um de nós? E diga-se de passagem que não é uma obra comum. Ficou a encargo dos homens, ficou a encargo de cada um de nós, o ministério da salvação. O Senhor não entregou para os anjos esse ministério, Ele colocou nas minhas e nas suas mãos a responsabilidade e o compromisso de desenvolvermos o ministério da salvação. E precisamos nos perguntar qual a dimensão do nosso engajamento, qual a dimensão do nosso comprometimento, qual a dimensão e o grau de entrega que nós temos colocado diante do Senhor para com as nossas vidas. Você tem sido um cristão genuíno? Você tem entregue o melhor da tua vida para o Senhor Jesus? Ou será que a gente está entregando para o Senhor Jesus apenas parte? Eu quero nessa manhã refletir com vocês sobre a ministração que tem como título: Tudo entregarei. Falar de mordomia, irmãos, é falar de entrega. Falar de mordomia, irmãos, é falar de comprometimento, de responsabilidade, de consciência de qual é o nosso papel e de qual é a expectativa que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Mas a verdade, irmãos, é que nós vivemos num tempo tão complicado, no qual as pessoas vivem dentro das suas próprias realidades e têm colocado um trono dentro do seu coração, mas ao invés de colocar o Senhor dentro desse trono, assentado nesse trono, muitas vezes é o nosso ego, é a nossa vontade, é o desejo do nosso coração que ocupa o trono de evidência, de centralidade na nossa vida. E o nosso desafio em tratar com vocês no decorrer desse mês de julho sobre mordomia é falar que esse trono não te pertence, esse trono pertence ao Senhor Jesus. Ele deve ocupar o trono de evidência nas nossas vidas. O lugar de honra é dele, não é o nosso ego. É a vontade dele, é o desejo dele, é a obra dele, porque nós fomos chamados e recebemos esse ministério. Ministério que foi negado aos anjos, mas foi concedido a cada um de nós, o ministério da salvação. Mas eu quero nessa manhã te convidar a uma reflexão interior, a olhar para a tua vida e perguntar o quanto você precisa se envolver cada vez mais na obra do Senhor, se dedicando, se entregando e perguntando ao Senhor: Pai, qual é a expectativa que o Senhor tem para com a minha vida? Porque a nossa tendência, irmãos, é a contrária. É de sempre colocar diante de Deus a nossa expectativa, os nossos anseios, o desejo do nosso coração. Mas nessa manhã eu quero te convidar a fazer o exercício contrário. Pergunte ao Senhor qual é a expectativa dele para a tua vida. Qual é o ministério, qual é a área, qual é o dom, qual é o talento, qual é a função que Ele quer que você, igreja do Senhor, possa exercer e desempenhar para louvor da sua glória. Vamos fazer o caminho contrário nessa manhã, compreendendo que servimos a um Deus extremamente exigente. Não servimos a um Deus qualquer, um Deus que aceita qualquer coisa das nossas vidas, mas servimos a um Deus que requer as nossas primícias, aquilo que nós temos de melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa força, o melhor das nossas vidas, o melhor das nossas finanças, o melhor dos nossos talentos, porque nascemos para o louvor da sua glória. Ele conta conosco. Ele tem expectativa grande e alta para cada um de nós. E o padrão que o Senhor tem para cada um de nós, meus amados, é o padrão de santidade. É o padrão de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. 1 Pedro 1,16 nós lemos: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou... Vamos repetir todos juntos? Sede santos, porque eu sou santo. Meus amados, o Senhor não requer de nós nada mais e nem nada menos do que a santidade, do que a santificação. Tratamos sobre isso com um grupo de jovens no período da manhã.
E aprendemos que a santidade, ela é um processo, mas ela também é um ato. O Senhor olha para nós e vê o sangue de Jesus que foi aspergido sobre as nossas vidas e nos considera santos, separados, purificados, consagrados para louvor da sua glória. Mas isso não para por aí. Somos santos aos olhos do Senhor, mas o Espírito Santo continua trabalhando em nós, fortalecendo em nós as áreas que precisam ser aperfeiçoadas, para que possamos exercer este ministério, o ministério da salvação, com dedicação, com empenho, administrando tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, numa boa mordomia, para louvor da glória de Deus, oferecendo ao Senhor as nossas boas obras. E algumas pessoas têm dificuldade de lidar com obras e com salvação. Mas obras e salvação são coisas diferentes. A prática das boas obras nunca vai nos levar à salvação, porque não é por mérito. Mas é importante que nós, como igreja, possamos compreender que nós fomos salvos para a prática das boas obras. O Senhor te chamou para um objetivo. Não foi para ser um cristão que vai cada dia mais só absorvendo e recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem para oferecer, conhecimento, entendimento, espiritualidade, sabedoria e guardando para si. Não, queridos, não podemos ser como o mar morto. Ele é morto porque a água que entra não sai dele. O Senhor nos chamou para sermos como águas vivas, como um rio que recebe dos altos céus tudo aquilo que Deus tem para acrescentar, mas que compartilha com os demais, com generosidade, com fidelidade, com comprometimento a obra da salvação, a obra da redenção, o objetivo que Deus tem levantado na vida de cada um de nós, que é de sermos bênção um na vida do outro. Por isso, queridos, eu quero nessa manhã tratar com vocês sobre o exercício da mordomia nas nossas vidas. E precisamos nos perguntar: nós temos sido servos generosos, comprometidos, responsáveis? Temos cumprido essa frase que diz: tudo entregarei? Temos entregue ao Senhor o nosso melhor? Temos entregue ao Senhor o melhor dos nossos dons, o melhor das nossas finanças, o melhor da nossa família, o melhor da nossa vida? Ou só temos oferecido para o Senhor aquilo que nos resta? Temos sido cristãos generosos ou cristãos avarentos, que só querem reter, só querem trazer para si? É responsabilidade da igreja desenvolver o entendimento de que nós fomos abençoados por Deus para abençoar outras vidas. Para isso eu quero nessa manhã ler com vocês um texto que se encontra em Mateus capítulo de número 25, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 29. E esse texto fala sobre a parábola dos talentos. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra dura, mas uma palavra de esperança. Uma palavra que traz como desafio a responsabilidade que cada um de nós como cristãos tem de decidirmos qual tipo de servos nós queremos ser diante do Senhor. Servos bons e fiéis ou servos maus e negligentes. E algo que nós aprendemos, queridos, é que há uma recompensa para a atitude que nós temos diante do Senhor. Nosso Deus é um Deus de recompensa, é um Deus de graça e é um Deus de fidelidade. Mas olhando para esse contexto, nós precisamos compreender que o contexto da parábola dos talentos está contido num contexto no qual o Senhor Jesus está tratando, a partir do capítulo 24, sobre o seu retorno, sobre a sua parousia, sobre o dia no qual ele voltará para buscar a sua igreja. E se você olhar um pouquinho para trás aqui no capítulo 24, capítulo 25, você vai ver que Jesus está discorrendo sobre algumas situações que aconteceriam nos últimos dias e que, infelizmente, seria bênção na vida de uns e maldição na vida de outros, levando pessoas a se afastarem ou se aproximarem do Senhor. Mas é um texto, de certa forma, apocalíptico, porque trata do retorno do Senhor Jesus. Se você olhar ali no Mateus 24, 27... você vai ler Jesus anunciando o seu retorno, afirmando que o seu retorno será como de um relâmpago. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Contexto escatológico. Mateus 24, 38 diz assim: nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É um texto que trata sobre como as pessoas viviam e sobre como as pessoas estavam envolvidas com a sua vida cotidiana. E essas pessoas não se deram conta de que o dia do dilúvio chegaria. E quantas pessoas têm vivido a sua vida, irmãos, de maneira dissoluta, sem discernir os dias, sem compreender o tempo em que elas estão, e não se dão conta de que o Senhor está se aproximando. É um contexto que fala sobre vigilância. É um contexto que fala sobre prudência. A parábola das 10 virgens aqui no capítulo 24 fala sobre vigilância e sobre prudência. Sobre 10 virgens, 5 eram sábias, 5 eram loucas. Mas o noivo chegou. E o noivo aqui é uma analogia ao próprio Cristo, que voltará para se encontrar com a sua noiva. 5 entraram para o casamento e 5 ficaram de fora. Precisamos estar atentos, porque o Senhor Jesus se aproxima, o retorno do nosso encontro com o Senhor Jesus é breve, logo ele se aproxima. E a parábola dos 10 talentos também está dentro desse contexto. O contexto no qual o Senhor Jesus se compara não a um noivo, como na parábola das virgens, mas ele se compara a um homem de negócios. Um homem que retorna, que sai da sua terra, chama 3 servos de sua confiança, e distribui a cada um desses servos uma quantidade de talentos. Mas quando a gente fala de talento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: a habilidade de cantar, de tocar, de interpretar. Né? Tem tantos talentos, né? Ontem tivemos a oportunidade de ver o talento de alguns irmãos da igreja com uns caldos que foram preparados, maravilhosos. Que talento aquele, irmãos? Esse é um dos talentos que eu mais admiro. Esse talento culinário, que a pessoa faz aquela comida gostosa, para que a gente possa estar ao redor da mesa, celebrando, nos alegrando. Talentos.
Mas quando a gente fala de talentos, à luz desse texto, à luz da palavra de Deus, talento é uma medida de peso de 35 quilos. E quando a gente fala de um talento, e possivelmente o talento aqui apresentado era um talento de alto valor, que poderia ser de prata ou de ouro. Mas pensando na possibilidade de um talento de ouro, eu fiz um cálculo breve, não sou bom de matemática não. Mas um talento apenas seria equivalente a 18.620.000 reais que aquele senhor entregou na mão de um dos seus servos. 2 talentos, o equivalente a 32.240.000 reais. É muito dinheiro ou não? Para mim é uma fortuna, incalculável. Para o Gabriel não. 5 talentos de ouro, irmãos. 651.700.000 reais, quase R$1 bilhão. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Então, quando a gente entra dentro do contexto, para a gente compreender, trazendo para a moeda local, porque Jesus está se apresentando ali como homem de negócio, que tinha ali as suas herdades, que tinha ali os seus bens, que tinha ali o seu capital, e confiou em 3 dos seus servos para cuidar e para administrar dos seus bens, dos seus talentos. E a primeira coisa que nós percebemos nesse Senhor é que Ele é um Senhor generoso. Você pode repetir comigo assim? O nosso Deus é generoso. Vamos falar todos juntos? O nosso Deus é generoso. E a primeira coisa que nós vimos hoje aqui, antes de começar a ministração, foi a generosidade de Deus na nossa vida, na vida dessa igreja, com as cadeiras, com as placas solares, com o prédio novo, com o piso já colocado. Financeiramente falando, é um Deus de posses, é o dono da prata, o dono do ouro. Mas esse Senhor aqui apresentado é um Senhor generoso. Mas uma outra característica interessante desse Senhor é que ele depositou confiança naqueles 3 servos. Ele depositou confiança. E eu também quero te dizer nessa manhã que o Senhor nosso Deus confia em você. Por isso ele tem te dado dons, ele tem te dado talentos, e ele conta com teu bom desempenho para usar os dons e os talentos, administrando de forma sábia, inteligente, se fortalecendo, sendo um bom mordomo, sendo um bom administrador daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ele confiou. Mas uma outra verdade que nós também encontramos nesse texto, e vamos tratar sobre isso, é que esse Senhor, além de ser generoso, além de confiar naqueles servos, ele afirmou que ele voltaria para prestar contas. E nós precisamos viver, meus amados, buscando discernimento e sabedoria do Senhor, compreendendo que precisamos contar os nossos dias, entender o tempo em que nós estamos, compreendendo que breve Jesus voltará para cobrar de cada um de nós os dons, os talentos, o bom desempenho que Ele espera de cada um de nós. Mas Jesus se apresenta aqui como homem de negócios. É sobre isso que nós vamos iniciar nessa manhã, falando sobre Jesus, não como noivo que veio para se encontrar com as 10 virgens, mas como homem de negócios, que tem confiado nas nossas mãos as suas herdades, a sua herança, o seu dinheiro. Mas algo que nós também devemos considerar é que o mordomo não é dono. O mordomo é administrador daquilo que pertence ao seu Senhor. Tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, a tua vida já não te pertence mais. Lembra que eu falei no começo? Tirar o meu ego, o meu eu do centro, né, do trono do meu coração e colocar o Senhor. É porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por alto preço, preço de sangue vertido na cruz. Não somos mais de nós mesmos, pertencemos a Ele. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o proprietário das nossas vidas. Mas o que nós temos que considerar dentro desse contexto é que tipo de servos que nós queremos ser. Se queremos ser servos diligentes, dedicados, comprometidos, ou servos preguiçosos, acomodados, reclamões, que só enxergam defeitos, servos infiéis.
Eu quero te dizer nessa manhã que é desejo do coração de Deus que sejamos bons administradores, bons gestores de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, compreendendo que o dinheiro que está na nossa conta bancária não é nosso, que a casa onde nós moramos não é nossa, é do Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é o proprietário da vida, Ele é o dono da vida, Ele é o autor do universo, Ele é o criador, Ele é o sustentador, Ele é o libertador de todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Mas, meus amados, 2 daqueles servos compreenderam claramente a dimensão do privilégio que eles receberam e não hesitaram em se desdobrar e em se dedicar para desenvolver bem a função para a qual o seu Senhor colocou em suas mãos, lhes confiou. O texto diz que ele distribuiu 5 talentos para um, e esse que recebeu 5 talentos começou a trabalhar, não hesitou, não ficou olhando as dificuldades, desenvolveu mais 5 talentos e ficou com 10 talentos. O outro recebeu 2 talentos, desenvolveu, trabalhou, se esforçou, granjeou mais 2 talentos e ficou com 4 talentos. Mas o terceiro servo, o servo inútil, o servo preguiçoso, o servo acomodado, o servo mau, ele pegou esse talento que ele recebeu, ele enterrou. Ele não desenvolveu esse talento. Meus amados, ele não valorizou a confiança, ele não valorizou a generosidade do seu Senhor. E quantas pessoas, infelizmente, não têm valorizado tudo aquilo que Deus tem lhes confiado? Quantas pessoas não têm valorizado a generosidade desse Deus que é maravilhoso? Portanto, claramente, a diferença desses servos é que enquanto 2 se comprometeram, utilizando os dons que eles receberam do próprio Senhor, um não agiu dessa forma. Mas algo que a gente precisa refletir é o seguinte: por que ele distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro? O Senhor, Ele conhece a capacidade de cada um dos seus servos. E Ele não cobra dos seus servos nada além daquilo que Ele sabe que os seus servos têm capacidade de oferecer. Portanto, meus amados, nós não precisamos cobrar de nós além daquilo que nós temos condições de oferecer, mas também precisamos nos empenhar para exercer e desenvolver o chamado pelo qual o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando o Senhor retorna, Ele fala: filho, cadê os 5 talentos que eu te dei? Ele devolve: olha, Senhor, estão aqui mais 5, tenho 10. Ele sabia que ele tinha capacidade de administrar 5 talentos. E ele transformou esses 5 em 10. Deus tem colocado nas tuas mãos dons, habilidades, sabedoria, discernimento, o suficientes para lidar com a tua vida, para lidar com as tuas finanças, para administrar a tua casa, para administrar a tua família, para ser bênção no reino dos céus. Ele confia em você porque Ele sabe a dimensão daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E Ele não vai cobrar nada além daquilo que Ele sabe que cada um de nós aqui é capaz de realizar. John Stott afirma o seguinte: tudo que nós temos é um dom de Deus, confiado a nós, para usarmos para a sua glória. Então, meu querido, comece a pensar: como é que você pode desenvolver o dom e o talento que Deus tem colocado nas tuas mãos? Como é que você pode servir ao Senhor? Porque quando Deus confia em nós é porque Ele sabe que nós temos habilidade e condições de desenvolver a nossa função para louvor da sua glória. Mas eu gosto também de uma frase do Charles Spurgeon, quando diz assim: a fidelidade em pequenas coisas é uma grande coisa. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quando o Senhor retorna e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel diante daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Entrega ao Senhor, não retém aquilo que não é teu. Apresente ao Senhor aquilo que Ele tem te concedido por sua graça e pela sua bondade. Não é por mérito, é por misericórdia, é por generosidade de Deus, é pela confiança dEle na tua vida. O Senhor sabe a dimensão daquilo que nós podemos oferecer. Eu gosto muito de uma ilustração que fala sobre uma orquestra. E o maestro,
né? Temos o Weber aqui que é da área, entende bem sobre isso. O maestro sabe que o solo de violino não pode ser dado para o baterista, para o percussionista, porque o percussionista está habilitado para ser percussionista. Mas o violonista, ele tem condições de fazer aquele solo com maestria. Deus sabe a dimensão dos teus dons, dos teus talentos. E aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos é para que você possa desempenhar no lugar certo, na hora certa, com a intenção certa, para louvor da glória da pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Mas, meus amados, um outro ponto que nós encontramos nessa situação está relacionado ao servo mau. O servo mau que por causa do medo e por causa da revolta, não permitiu que os seus dons e os seus talentos fossem desempenhados a contento. E enterrou os seus dons e os seus talentos. E nós aprendemos que a verdadeira fidelidade, que é o que Deus espera de nós, não é o desempenho. Deus não está preocupado com o teu desempenho, Ele está preocupado com a tua fidelidade, porque o teu desempenho, até onde ele pode chegar, Deus já sabe. Ele não está preocupado com o desempenho. Ele sabe qual é o teu potencial, até onde você pode ir. O que Deus se preocupa e se ocupa para conosco, na realidade está relacionado à nossa fidelidade, ao nosso comprometimento, ao nosso engajamento, à nossa generosidade, à nossa fé, à nossa confiança. Não se preocupe aonde você vai chegar. Se preocupe em ser fiel àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para louvor da sua glória. E tem algumas características que Deus gosta muito na vida do servo. A exemplo da diligência, do trabalho, do empenho, da dedicação, do compromisso. Deus não está preocupado com o resultado, irmãos. O Senhor não está preocupado se o servo vai conseguir angariar 5 talentos e dobrar aqueles milhões e mais milhões. Não é o valor. É a fidelidade, é a responsabilidade, é o compromisso, é o engajamento. É isso que Deus espera de você, igreja. Fidelidade, engajamento, dedicação. E que possamos compreender que esse Deus, Ele é generoso, Ele atribuiu a cada um de nós valores, condições. Talvez nem todo mundo possa ser um violonista, mas Deus sabe qual é a tua habilidade. Talvez seja fazer aquele caldo quente para o inverno, saboroso. Permita que Deus use o teu dom, permita que Ele use o teu talento, a tua habilidade para o louvor da sua glória, para abençoar pessoas, para aquecer pessoas no inverno. Não se preocupe com a produtividade, se preocupe com a integridade, para que em nome de Jesus o seu nome seja exaltado. Mas, queridos, quando nós olhamos para esse servo mau, nós encontramos uma característica muito ruim na sua vida. Ele enterrou o seu dom, enterrou o seu talento, porque estava revoltado contra o seu Senhor. Ele não se desenvolveu, ele não trabalhou com aqueles milhões que foram colocados nas suas mãos. Ele escondeu o seu talento. Infelizmente, existem muitas pessoas que não estão sabendo administrar com boa mordomia o dom que tem recebido do Senhor. Estão esquentando o banco, quando na realidade Deus quer que você esteja à frente, perguntando: Senhor, de que forma eu posso contribuir para o teu reino? De que forma eu posso contribuir para o ministério da salvação? Senhor, usa a minha vida, capacita-me, adestra as minhas mãos para o combate, para que o nome do Senhor seja exaltado por meio dos dons que o Senhor me concedeu. Seja fiel. Nosso Deus é Deus que capacita. Nosso Deus é Deus que levanta. E não se preocupe em falhar, porque a falha faz parte da vida. E quando nós falhamos, muitas vezes nós aprendemos ainda mais, porque vamos nos aperfeiçoando para receber do Senhor aquilo que Ele tem a nos oferecer. O grande escritor D.L. Moody, ele diz o seguinte: o maior perigo não está em falhar, mas em ser bem-sucedido em coisas que não importam. E que adianta você ser bem-sucedido em algo que não vai acrescentar em nada para a tua vida? É melhor você tentar e falhar em coisas que acrescentam do que realmente você ser bem-sucedido em coisas que não adianta nada, que não vai acrescentar. Mas o que nós encontramos na vida desse servo mau foi um sentimento de revolta contra o seu Senhor.
Foi um sentimento de ódio no seu coração. E a fala dele, irmãos, está aqui no capítulo 24, diz assim: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o teu talento na terra. Sabe o que eu aprendo aqui com esse servo? É que ele não era ladrão. Ele não era ladrão. O texto não diz que ele era desonesto. Não. O que ele fez? Não tinha banco para poder colocar aquele dinheiro para guardar. Ele cavou um buraco na terra e colocou o talento lá dentro. Quando o seu Senhor volta, depois de muito tempo, porque por mais que demore, a volta do Senhor, ela vai acontecer, ela vai chegar. Fala: olha, roubar eu não roubei, mas está aqui, ó. O Senhor olha para ele e fala: por que você não colocou esse dinheiro a juros? Que poderia ter vindo uma correção monetária e hoje eu receberia os meus 18 milhões acrescido com juros. Não, eu sei que o Senhor é um Senhor duro, severo, que quer colher onde não plantou. Queridos, quantas pessoas não têm conseguido enxergar a generosidade de Deus na sua vida? Quantas pessoas não têm conseguido enxergar a bondade, a confiança, o amor, a graça que Deus tem derramado sobre as suas vidas? Pessoas com coração maldoso, pessoas que só enxergam em Deus defeitos, pessoas que afirmam: por que Deus não acaba com a fome no mundo? Por que Deus não acaba com as guerras? Pessoas que se levantam contra o Senhor com revolta e não têm a capacidade de utilizar os dons e os talentos que o próprio Deus lhes concedeu para desenvolvê-los. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor manda chuva sobre a terra, sobre ímpios e sobre justos. E a chuva que vai produzir frutos. Queridos, nós temos vários exemplos de toneladas e toneladas de alimento que são lançadas no mar. Tem comida para todo mundo, irmãos. Por que pessoas passam fome? Porque muita comida é estragada e as pessoas não distribuem esse alimento por causa da ganância, por causa da violência. Por que existe guerra? Porque pessoas mal intencionadas estão ali tentando de todas as formas proporcionar a guerra. Por causa do desejo pelo poder, por causa do desejo pelo dinheiro. A palavra do Senhor também nos diz que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Por que toda essa revolta contra o seu Senhor? Mas uma coisa que me chama a atenção, meus amados, nesse texto, é que o Senhor não se justifica para aquele servo. Ele não se justifica. Fala: olha, se você sabe que eu sou um servo, que eu sou um senhor duro, por que você não pelo menos colocou meu dinheiro a juros? O Senhor não precisa se justificar para nenhum de nós. E na realidade, nós também não precisamos nos justificar diante das pessoas. Quem nos justifica é o Senhor. Mas precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador como sendo um Deus generoso, um Deus que confiou um grande valor em dinheiro nas mãos de servos, que se reproduz nas nossas vidas por meio dos dons e dos talentos. Mas algo que nós vemos claramente é que esse Deus, que é um Deus duro, que cobra daquele que de fato deve, é um Deus que justifica e abençoa aqueles que vivem em obediência. Não importa a dimensão do teu esforço, não importa a dimensão das tuas dificuldades, creia que o Senhor tem te dado o suficiente para enfrentar as adversidades da vida. Ele tem te favorecido, Ele tem te amparado, Ele tem te sustentado. Por mais que a escuridão seja grande, basta apenas a chama de uma pequena vela para dissipar toda a escuridão. E o Senhor tem te dado essa habilidade, o Senhor tem te dado essa condição de ser luz, de ser sal da terra, de ser a luz do mundo, de fazer a diferença por meio daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Mas não se esqueçam, haverá uma prestação de contas. Nos versos 21 e 22, o Senhor diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que cada um de nós, irmãos, possa compreender o privilégio de sermos bons mordomos de Cristo, administrando o nosso tempo, administrando os nossos bens, administrando os nossos dons e os nossos talentos, compreendendo que um dia o Senhor virá prestar contas de cada um de nós.
E Ele não vai nos recompensar pelo resultado do nosso trabalho, mas pelo nosso comprometimento e pela nossa fidelidade. A dureza contra o servo negligente nos alerta contra a seriedade da omissão espiritual. O Senhor, quando retorna, Ele não amenizou para aquele servo. Ele não tentou se justificar para aquele servo, mas Ele afirmou para aquele servo que até aquele talento que ele tinha foi tirado dele e foi dado ao que tinha 10. Perceba que o Senhor não está preocupado com a quantidade dos teus talentos. Quando ele chegou, que retornou, e aquele que tinha 5 talentos passou a ter 10 talentos, ele não tirou os 5 talentos como lucro. O talento que foi adquirido permaneceu na vida daquele que tinha 5. O que o Senhor quer na tua vida é acrescentar cada vez mais dons, cada vez mais talentos, cada vez mais habilidades, cada vez mais generosidade, cada vez mais fidelidade, cada vez mais fé, cada vez mais desejo de fazer a diferença. E eu te digo, Ele vai tirar o talento daquele que não valorizou o Senhor, que não valorizou as oportunidades, e vai conceder a outro que está dedicado, que está engajado, que está envolvido para louvor da glória de Deus. Não permita que o talento que Deus te deu seja tomado e dado para outro. Valorize o teu talento. Billy Graham declarou numa frase muito interessante quando afirma: a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo aquilo que nós temos. Vale a pena, irmãos, mergulhar nessa vida de intimidade, de entrega, valorizando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, nos lembrando que um dia o Senhor virá para prestar contas das nossas vidas, e o desejo do coração dEle é olhar para cada um de nós e dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu fico assim imaginando, 650 milhões de reais, e aquele servo que tinha 5 talentos, passou a ter o dobro, e o Senhor fala para ele: foste fiel no pouco. Sabe por quê? Porque o que Deus tem planejado para mim e para você, nenhum dinheiro no mundo pode comprar. É pouco. É pouco diante da bondade de Deus, é pouco diante da fidelidade dEle, é pouco diante da salvação, é pouco diante do preço que foi pago, é pouco diante do sangue que foi vertido na cruz para a remissão do meu e do teu pecado. Valorize aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Mas infelizmente, o Evangelho não trata apenas de coisas boas. A essência do Evangelho fala também de condenação eterna. A essência do Evangelho fala também para as pessoas de que o preço vai ser cobrado e que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, aquele servo negligente, mau, ingrato, revoltado, temeroso, pagou um alto preço. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, não dá ibope falar de inferno nos púlpitos. As pessoas não gostam de ouvir que há um preço a ser pago, mas precisamos viver compreendendo o contexto no qual o Senhor Jesus traz esta parábola. O contexto da parousia, o contexto do dia do acerto de contas, o contexto no qual o Senhor afirma que Ele voltará como noivo para se encontrar com a sua noiva, como um homem de negócios para cobrar de cada um de nós a dimensão daquilo que Ele próprio colocou nas nossas mãos. É tempo de compreender que a mordomia está muito além de só e simplesmente devolver dízimo e oferta. Isso é obrigação, irmãos. Mordomia trata sobre entrega total, sobre entrega de vida, sobre responsabilidade e compromisso na vida, em todas as suas áreas. Por isso eu quero concluir nessa manhã, te convidando a examinar os teus talentos, a examinar o teu chamado, a examinar a maneira com a qual você está lidando com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos.
Pergunte: Senhor, o que é que eu posso fazer para te servir? Como eu posso me engajar ainda mais na tua obra, no teu ministério? Senhor, tem tanta coisa acontecendo na vida dessa igreja. Pai, onde é que eu posso contribuir? É no ministério infantil? É com os adolescentes? É com os jovens? É na ação social? Não sei, meu querido. Talvez seja fazendo um caldo gostoso, como o que o Pedro fez ontem para a gente, ontem à noite. Talvez seja ajudando na limpeza da igreja. Talvez seja pregando o evangelho lá no teu condomínio. Talvez seja orando, intercedendo por vidas. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que Ele colocou o ministério da salvação nas tuas mãos. Foi para isso que Ele te deu dons e talentos. Mas sirva com coragem. Não enterre os seus talentos. E não fique comparando a quantidade de talentos que o outro tem. Porque o outro tem 5, o outro tem 2, você só tem 1. Administra esse talento, porque já é muito. São 18 milhões de reais. Eu não sei nem o que fazer com esse tanto de dinheiro. A gente descobre rápido, né, Sandra? Seja fiel no pouco, porque Deus valoriza a fidelidade mais do que a grandeza das obras. Mas viva na expectativa de que a volta do Senhor é certa. Ele breve voltará para buscar a sua igreja, para o acerto de contas, para o tão esperado dia do nosso encontro com o Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, a parábola dos talentos não é simplesmente uma lição sobre dons e sobre habilidade, mas é um chamado urgente à fidelidade, comprometimento e à responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Seja o nosso tempo, seja os nossos recursos, seja as nossas habilidades, seja a nossa família. Devolva ao Senhor tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. E tenha certeza, Ele não vai retirar. Ele vai simplesmente acrescentar cada vez mais. Porque o desejo do seu coração é que nós, como igreja, sejamos canais de vida, de esperança e de salvação para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus traga aos nossos corações a revelação do objetivo que Ele tem na vida de cada um de nós, para que o nome de Jesus seja exaltado e seja glorificado por meio das nossas vidas. Deus abençoe.